Boa noite! O Jornal da Noite TV está no ar. Nesta segunda-feira, 16 de 6 de 2025. E no Jornal da Noite TV você vai ver atualizações sobre o quarto dia de ataques de Israel versus Irã. Uma emissora iraniana é atacada durante o seu jornal ao vivo. As imagens são impressionantes. A discussão sobre o aumento do IOF. Também vamos falar sobre a deputada democrata que foi assassinada nos Estados Unidos. Também vamos falar sobre o Rio Grande do Sul. Prefeitos e governador do estado querem o corte de dívidas que o Rio Grande do Sul deve ao governo federal. Essas e outras notícias você vê no Jornal da Informação, no Jornal da Prestação de Serviço. O Jornal da Noite TV está de volta. Olá, boa noite. Espero que o dia de vocês tenha sido uma boa segunda-feira e que este final de segunda seja bem informado aqui na Noite TV. E a confusão e a guerra entre Israel e Irã continua. Uma emissora iraniana foi bombardeada e os registros dos ataques foi durante um jornal ao vivo da emissora. As imagens em que a apresentadora e âncora do jornal iraniano está apresentando, dando as notícias e de repente uma explosão. Uma fumaça toma conta dos estúdios do jornal que a âncora estava apresentando. Assustada, a âncora se dirigiu a um local seguro. Após a saída da âncora e após a explosão, foi capaz de ouvir gritos e barulhos de medo da equipe e da produção da emissora iraniana. Perdão, nós ainda não obtemos informações se há vítimas fatais. E vamos também ver agora como está sendo a guerra entre Israel e Irã. No seu quarto dia seguido, eles continuaram se bombardeando. Confira agora como anda a guerra no Irã. Foram mais 24 horas de ataques e bombardeios entre Israel e Irã. Baixas e destruição dos dois lados. Quem aparece nas imagens é Sahar Emami, uma das apresentadoras mais famosas do país. A jornalista da TV estatal iraniana estava no ar falando sobre os ataques israelenses, quando, de repente, o prédio foi bombardeado em Teherã. O jornalista iraniano Yunis Sadlu gravou um vídeo do prédio em chamas. A gente sabia do aviso para evacuar, mas todos decidiram ficar até o último segundo com a televisão no ar. Não sei quantos dos meus colegas estão mortos lá dentro, disse Yunis. Nos últimos bombardeios, caças da Força Aérea Israelense atacaram e destruíram instalações de produção de mísseis e de radares para diminuir a capacidade de ataques de longa distância a partir do Irã. O chefe de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana, Mohammad Kazemi, e o vice, Kazem Mouraqi, foram mortos em um dos ataques israelenses.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a dizer que vai continuar com a ofensiva até a vitória e afirmou que o exército israelense controla o espaço aéreo da capital iraniana, Teherã. Por fim, ameaçou não descartar assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Fontes ocidentais dizem que um plano para matar o líder religioso foi vetado pelo presidente americano Donald Trump. Na mídia iraniana, o destaque é para os civis mortos e feridos por Israel. Em 4 dias de conflito, são 224 mortos, a maioria civis. Nas ruas de Teherã, lojas estão vazias. Muitos comerciantes baixaram as portas. Os moradores, no entanto, se recusam a fugir. Eu não acho que um país como Israel, por mais poder que tenha, conseguiria acabar com o Irã tão facilmente, com toda a história que o Irã tem. Em território israelense, as sirenes não param de ecoar. Desde sexta-feira, o Irã já lançou mais de 350 mísseis balísticos. O Domo de Ferro conseguiu conter a maioria, mas os que rompem a barreira de proteção deixam grandes estragos. Na última noite, os bombardeios atingiram Tel Aviv, a maior cidade israelense, a região de Petah Tikva e Haifa, a principal cidade ao norte de Israel. Prédios residenciais foram destruídos. Imagens de câmera de segurança capturaram o momento que Petah foi atingida. Em Haifa, mísseis incendiaram uma refinaria de óleo. O míssil também caiu no centro de Israel, na cidade de Bnei Brak. Imagens de drones mostram a extensão do estrago. Lamentável a situação de Israel. E o G7 volta a se reunir para falar da guerra entre Irã e Israel. E o que esta guerra pode afetar o G7. O encontro entre dos países mais ricos do mundo. Será o que a guerra entre o Irã e Israel afeta no G7. John, o discurso é o mesmo. A urgência de uma trégua entre Israel e Irã por meio da diplomacia deve ser o principal apelo dos líderes do G7, ou de quase todos. Segundo a imprensa americana, Donald Trump não assinará a declaração conjunta ao final da cúpula no Canadá na terça-feira, mas deu um novo ultimato ao Irã para que retome imediatamente as conversas por um acordo nuclear antes que seja tarde demais. O que começou como um ataque israelense às instalações nucleares iranianas se transformou numa série de retaliações e ameaças, com impactos para o mundo todo. Um deles é o econômico. Desde o começo do conflito, o preço do barril do petróleo subiu mais de 10%. E um eventual fechamento do Estreito de Hormuz pode inflacionar ainda mais o produto. Controlada pelo Irã, a rota marítima é a única saída do Golfo Pérsico, e por ela passam 20% do petróleo consumido no mundo. Esse bloqueio seria sentido no bolso de todos. O combustível mais caro inflacionaria toda a cadeia de consumo. Cortes de juros seriam postergados nos Estados Unidos e na Europa. E a China poderia ser forçada a intervir, já que depende do petróleo iraniano para sua estabilidade energética. Enquanto o Ocidente defende que o Irã não pode ter arsenal nuclear, aliados de Teherã como Turquia condenam os ataques de Israel. Já a Rússia, envolvida numa guerra há mais de 3 anos com a Ucrânia, se colocou à disposição para mediar a tensão e até armazenar o urânio produzido no país persa. A Europa teme não só impacto econômico, mas também uma nova crise migratória e a instabilidade de países parceiros, como Líbano, Jordânia e Egito. Entre um bombardeio e outro, sinais discretos de diálogo. Segundo o Wall Street Journal, o Irã estaria disposto a negociações indiretas com os Estados Unidos para um acordo de trégua. A condição é a Casa Branca não fornecer a Israel uma arma que só ela tem. Um míssil capaz de atingir alvos a 60 metros de profundidade, que poderia acabar com as usinas uranianas construídas debaixo das montanhas.
Imagens de satélite mostram o antes e depois de usinas nucleares iranianas. Numa reunião de emergência na Áustria, a agência da ONU que monitora a atividade atômica no mundo diz que os níveis de radiação nesses locais continuam normais. Lamentável esta situação. E os casos de síndrome aguda grave voltaram a aumentar no Brasil. Os casos preocuparam o SUS e o Ministério da Saúde. Vamos entender agora uma reportagem detalhada sobre o aumento de casos de síndrome aguda grave. Confira agora. O cenário é de alerta. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz mostra que a situação nos 5 primeiros meses deste ano é pior do que na mesma época de 2024 e de 2023, e que os casos quase dobraram no mês passado em relação a maio de 2024. Em 21 estados, a incidência de síndrome respiratória aguda grave está em nível de alerta, risco ou alto risco. Na casa da Lianda, a gripe pegou todos os 6 moradores, incluindo um bebê. Meu filho mais velho, de 14 anos, ele tem bronquite asmática alérgica. Então, assim, esse período para ele é muito complicado. Belo Horizonte é uma das 17 capitais onde a situação também é preocupante e com tendência de crescimento dos casos. Por aqui, só na primeira semana de junho, houve um aumento de 82% nos pedidos de internação por doenças respiratórias em relação ao mesmo período do ano passado. Um fator que pode estar contribuindo, com certeza, é a baixa procura pela vacinação contra o vírus da influenza, que tem hospitalizado aí praticamente todas as faixas etárias. A cobertura vacinal entre os grupos prioritários, formado por pessoas acima dos 60 anos, crianças e gestantes, não atingiu nem 40%. A meta do Ministério da Saúde é de 90%. Uma vulnerabilidade que pode trazer consequências graves, segundo este infectologista. As pessoas desenvolvem dificuldade respiratória e vão precisar de assistência hospitalar e, com muita frequência, terapia intensiva. E, mesmo assim, né, algumas acabam não sobrevivendo em função da característica e da gravidade que essas doenças podem atingir. O Ministério da Saúde diz que vem reforçando as estratégias junto aos estados e municípios para aumentar o índice de cobertura. A vacina está disponível no Sistema Único de Saúde, ninguém tem que pagar nada por ela, né? Não precisa ir numa clínica particular, procure uma unidade básica próxima da sua casa, mas procure, principalmente se você for desses grupos prioritários. E os especialistas lembram de cuidados simples. As máscaras ajudam, principalmente para as pessoas que são mais vulneráveis e que tenham, né, necessariamente que estar em ambientes fechados e aglomerados. Espero que esta doença tenha tratamentos e que os médicos estejam extremamente especializados para lidar com casos. E nós vamos falar sobre os prefeitos e o governador do Rio Grande do Sul. O agro quer rever as despesas que o Rio Grande do Sul está para o governo federal. O agro quer revogação de despesas. Vamos ver agora o que o governador e o que os produtores agrônomos e agropecuários querem revogar. Confira agora. Com 5 anos de prejuízos acumulados por estiagens e enchentes, os produtores rurais gaúchos somam dívidas que superam 70 bilhões de reais, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária. Nós estamos sem condições de continuar plantando, não temos condições de refinanciar, não temos condições de continuar tocando as pequenas cidades e médias cidades do interior. E é isso que a sociedade gaúcha precisa ter noção. Os produtores ganharam apoio formal de prefeitos que se reuniram em um ato em Porto Alegre junto com deputados, senadores e o governador.
Foi assinada uma carta aberta reforçando o pedido para que a União refinancie as dívidas por 20 anos. Por enquanto, apenas débitos que vencem em 2025 foram acertados para pagamentos em 3 anos, medida que não atinge todos os produtores. Se as negociações com o governo federal não avançarem, os prefeitos do Rio Grande do Sul planejam fazer uma mobilização no mês que vem em Brasília, junto com os produtores do estado. É demonstração da dor, da urgência, da necessidade imperiosa aqui de o governo federal trazer solução para o refinanciamento das dívidas dos produtores. E no nosso entendimento existem canais para isso. Um deles, o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal como fonte de financiamento desse processo de securitização, onde as dívidas são repactuadas, né? E uma deputada democrata e seu marido foram assassinados nos Estados Unidos. Um atirador de elite foi responsável por matar a deputada democrata e seu marido. Eles foram mortos próximos à casa deles e sem motivo nenhum. A deputada e seu marido não tiveram chance de defesa. Foram assassinados a queima-roupa. A principal suspeita é que o assassinato deles tenha sido provocado por opiniões políticas. Dias de caçada, agentes prenderam Vance Boulder, acusado de ter matado a tiros a deputada democrata Melissa Hortman e o marido dela, e baleado o senador John Hoffman, que segue internado. Autoridades locais afirmaram que os ataques tiveram motivações políticas e que o atirador se disfarçou de policial para se aproximar das vítimas. Melissa era considerada a principal deputada do Partido Democrata no estado de Minnesota. No carro do atirador, os investigadores encontraram um verdadeiro arsenal e uma lista que tinha 70 alvos, como outras autoridades e até manifestantes que participariam de atos em Minnesota contra o presidente americano no último sábado. O protesto foi cancelado no estado, mas aconteceu em outras partes do país. O movimento foi chamado de Dia Sem Reis. Os americanos foram às ruas também para protestar contra o desfile militar organizado por Trump na capital Washington, para comemorar os 250 anos de fundação do Exército Americano, que coincidiu com o próprio aniversário de 79 anos do presidente. Donald Trump, que está no Canadá participando da reunião do G7, lamentou o ataque à deputada e ao senador e disse que a violência não será tolerada. Lamentável esta situação. Nós vamos falar agora sobre o que voltou a ser palco no Congresso em Brasília, aqui no Brasil. O aumento do IOF está tomando lados e causando polêmicas no Congresso, no Senado e na Câmara. A discussão para barrar o projeto do aumento do IOF tomou conta e pode prejudicar os últimos meses do governo Lula. Confira agora tudo sobre esta reunião de urgência para barrar o aumento do IOF. Em jogo no Congresso, mais do que a urgência para derrubar o aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras. O objetivo de parlamentares da oposição e do chamado Centrão é dar um recado ao governo. Nós iremos contra a questão do IOF e todo e qualquer outro tipo de aumento de impostos. Nós estamos dispostos a rediscutir incentivos fiscais, em especial a redução de gastos. Eu entendo que nós temos que buscar fazer uma barragem da despesa pública e tem que fazer as avaliações sobre o tamanho do Estado.
A oposição pressiona o comando da casa para acelerar a tramitação da proposta, ou seja, que ela seja analisada direto no plenário, sem passar pelas comissões. Os oposicionistas querem que o texto principal seja votado ainda nesta semana, mas o presidente da casa hesita. Hugo Mota foi avisado pelo governo que, se a arrecadação não subir, haverá cortes no orçamento, que vão afetar as emendas parlamentares. O Planalto tem tratado o aumento do IOF como derrota anunciada. Por isso, editou uma medida provisória com a alta de outros tributos. E é nessa MP que o governo investe tempo e dinheiro. A promessa é liberar pelo menos 500 milhões de reais em emendas nos próximos 15 dias. A MP acaba com o incentivo do governo para investimentos de renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, com uma alíquota padrão de 17,5% de imposto de renda. Ela passa também a cobrar 5% de IR de títulos como LCA e LCI, usados pelo agronegócio e pelo setor imobiliário. E aumenta para 18% a taxação sobre o lucro das bets. A gente tem um problema fiscal gigantesco no Brasil. As nossas contas não estão fechando, não é de hoje. Só que não é com mudanças pontuais que a gente vai conseguir resolver esse problema. Ainda não há data prevista para a votação da MP. Em meio ao debate sobre o aumento de impostos, duas ausências fundamentais. O ministro da Fazenda entrou em férias. Fernando Haddad fica fora de Brasília até domingo que vem. E o presidente Lula embarcou para o Canadá como convidado para a reunião dos países mais ricos do mundo, o G7. E também vamos falar sobre a chegada do Pix automático. O que esta nova ferramenta de bancos pode ajudar no dia a dia. O Pix automático pode evitar esquecimentos, corte de luz, água, internet, streams, aplicativos pagos e muitas outras coisas, como até mensalidade escolar. Vamos conferir agora a nova medida do Pix automático e seus novos benefícios e também seus malefícios. Fernanda tira um dia do mês para agendar as contas e já esqueceu de pagar algumas. Já cheguei a pagar multa, já cheguei a perder descontos de pagamentos por conta das datas, limites, que às vezes dou desconto no condomínio. Eu já perdi alguns benefícios com isso. A partir de hoje, o Pix automático permite fazer pagamentos recorrentes, uma alternativa ao débito automático. São contas como mensalidades escolares, planos de saúde, assinaturas de streamings e serviços em geral. Às vezes não chega o boleto, Às vezes não chega, ou de repente atrasa, ou alguém pegou e guardou, não sabe onde está. Então, assim, agora eu tenho organizado, eu tenho com a própria empresa agora, já sabendo que vai debitar e já está tudo programado. Com a nova forma de pagamento, a empresa oferece a opção de Pix automático para os clientes. O consumidor autoriza uma única vez a cobrança. Assim que estiver autorizado, os pagamentos serão realizados automaticamente nas datas programadas. O cliente define as regras. Ele pode estabelecer um limite para o valor máximo de cada pagamento e até cancelar a operação até o fim do dia da noite anterior ao débito. O Banco Central afirma que o Pix automático tem a mesma segurança do Pix tradicional. Tem criptografia, autenticação e a possibilidade de rastrear as transações. O Pix não cobra tarifa do consumidor pelo serviço. O Pix automático é uma alternativa para 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito. E é um processo mais simples também para as empresas, que não precisam ter convênio com o banco do cliente, como acontece no débito automático. Basta a empresa ter uma chave Pix e CNPJ ativa há no mínimo 6 meses para oferecer a nova modalidade de Pix. No dia do vencimento, o banco faz o pagamento seguindo a regra que o cliente definiu na autorização. Não tinha dinheiro na minha conta até as 8 horas da manhã. O que acontece quando existe a falha, por insuficiência de saldo na conta ou qualquer outro problema operacional que ocorra. O meu banco vai me enviar uma mensagem no meu aplicativo. Vai aparecer aquele balãozinho no meu celular. Pagamento da conta de energia elétrica de R$100 do Pix automático não foi concluído por insuficiência de fundo. O meu banco vai tentar novamente, numa nova janela no mesmo dia.
Esse aí é o Pix automático. Eu já quero ver como esta ferramenta vai funcionar no dia a dia dos brasileiros. Esta ferramenta também pode causar muita confusão com pessoas que não sabem utilizar esta ferramenta de maneira correta. É perigoso. Por isso que eu digo, traz benefícios e malefícios. E vamos mudar de assunto agora. Dias atrás me pediram, os seguidores da Noite TV e seguidores do meu Instagram oficial, me pediram para falar sobre o humorista Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de prisão algumas semanas atrás. O que eu tenho que falar sobre este humorista que faz piada com a dificuldade do próximo. O humorista Léo Lins, ele não fez só uma piada. Não é liberdade de expressão. Não é humor. Não é uma piadinha para se rir. O que ele fez foi falta de respeito. Eu diria que foi uma piada num tom de insulto. Que foi um desrespeito velado. Que foi um ódio em forma de piada. O humorista Léo Lins já brincou com muita coisa. Já fez piadas gordofóbicas, preconceituosas, racistas, capacitistas e muito mais. O que ele fez no seu show de stand-up não foi só uma piada. Não foi só liberdade de expressão, não foi só para fazer a plateia rir. Foi falta de respeito. Foi disseminação de ódio. Como a gente pode fazer piadas sobre algo que a gente não tem liberdade para falar sobre? Piadas em desrespeito ao próximo, piadas que desrespeitam ao próximo. Eu falo a você que acha que é só liberdade de expressão, que é só uma piada. Não é só liberdade de expressão, não é só uma piada, é uma falta de respeito. E para esse tipo de gente, 8 anos é pouco. É muito pouco. Porque nesse exato momento tem pessoas se matando por conta de piadas como essa que Léo Lins fazia ou irá fazer. E pessoa assim não muda, tá? Porque se sabe que está errado, persiste no erro. É impressionante. E com essa mensagem, eu agradeço a você, a sua audiência e companhia. O Jornal da Noite TV fica por aqui. Para mais informações, basta acessar @NoiteTVNews, @NoiteTV e @Jornal da Noite TV. Para mais informações, basta acessar os nossos perfis oficiais. O Jornal da Noite TV volta amanhã, em torno das 9, 10 horas. Um horário ainda não fixo, né, gente? Porque dá muito trabalho para fazer isso tudo ao vivo, para jogar todas essas reportagens para vocês. Muito obrigado, TV Globo e TV Bandeirantes. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Para mais informações, basta acessar o nosso perfil, @Jornal da Noite TV. O Jornal da Noite TV volta amanhã, quarta-feira, dia 17 de 6 de 2025. Quero desejar uma boa noite de sono, um bom final de segunda-feira, dia 16 de 6 de 2025. E que sua terça-feira comece abençoada. Boa noite a você. Tchau. Esse foi o Jornal da Informação e da Prestação de Serviço. Meu nome é João Ítalo e eu fico aqui com o Jornal da Noite TV. Tchau.